Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks, o seu podcast voltado para o segmento de revenda e concessionárias de veículos. Estou aqui com os nossos amigos da Renave Fácil, já vou apresentá-los daqui a pouco, inclusive um dos nossos patrocinadores, mas daqui a pouco a gente fala isso. Eu sou o Caio, CEO da Altimus, empresa especializada no segmento de revendas de veículos seminovos e concessionárias. Eu brinco dizendo que a gente tá para descomplicar e ajudar na gestão de centenas de revendas e concessionárias de veículos de todo o país. Antes de passar a palavra para o meu colega aqui, host da Auto Talks, Felipe, vou falar um pouquinho dos patrocinadores. Já dei um spoiler aqui, hoje quem está com a gente é o pessoal da Renave Fácil, nossos patrocinadores desde o primeiro episódio. Eu nem vou falar muito o que a Renave Fácil faz, porque o episódio vai ser falando bastante disso, mas não posso deixar de falar dos outros patrocinadores que também nos ajudam a levar essa bandeira da evolução e do conhecimento que a gente quer trazer para esse segmento. Então, não menos importante, o Socarrão, portal de classificados, um dos maiores do país e muito forte no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, um excelente portal que está com a gente aí desde a primeira edição. Quem está com a gente também é a Contabilidade Chiodini, uma empresa que tem uma vertical muito forte do ramo de veículos, atende dezenas de revendas de veículos seminovos e vem se especializando nesse segmento, porque a gente vem acompanhando e de 5, 10 anos para cá mudou muito, né? A visão até das lojas de seminovos, a gente está Altimus, né? Falei da Altimus, a Altimus está 13 anos no mercado e a gente vê que vem mudando muito. E a Chiodini está trabalhando muito para se especializar e atender melhor esse segmento, tá? Temos também com a gente a Autocrivo, uma empresa de consulta veicular, que inclusive estiveram com a gente em um dos episódios anteriores, falando quão é importante revendas e concessionárias terem acesso à informação, conseguirem visualizar como é que está o estado do veículo, e não o estado físico da coisa, mas o estado ali documental e assim por diante. Então, muito, muito importante isso. Acompanhem e vejam o episódio que a gente fez com o Autocrivo, que foi fantástico. Então, agradecer demais os nossos 4 patrocinadores que estão com a gente aí, né? E é isso. Vou passar a palavra para o meu amigo Felipe, que vai falar um pouquinho da AutoKit aí. E segue o baile. Fala pessoal, boa tarde. Mais uma vez, fortalecendo o ecossistema do mercado automotivo. A AutoKit está nessa, como a gente fala, nessa missão de digitalizar o mercado. Então, o papo de hoje tem tudo a ver com digitalização e com melhoria de processos e tudo que a gente quer trazer para melhorar o dia a dia e fortalecer o ecossistema do mercado automotivo. Vamos embora, que hoje vai ser muito legal. Show de bola. Você que tu falou, Felipe, da digitalização. E é isso, a gente está num mercado que, beleza, a pandemia ajudou a gente a avançar nessa questão do digital, né? Então a gente brinca ali que foi quase 10 anos em 2. E o trabalho da Renave tem muito a ver com isso e com certeza estão levando muito forte essa bandeira da evolução, da transparência, da digitalização. E vou passar a palavra para os nossos amigos aqui. Estamos aqui com Adriano e a Mauri, como já falado, inclusive em outro podcast famoso Dinga, Isso. Tá o aí rei o de homem. Ibirama. Tá o homem Passar a aí. palavra para vocês aí se apresentarem e depois a gente já começa a falar um pouquinho da Renave Fácil, gente. Fique à vontade aí. Muito bem, obrigado Caio, obrigado Felipe. Felipe é Conterrâneo? conterrâneo lá da terrinha, né? Vambora. Sempre vai lá beber uma água, né, Felipe? Opa, aquela. Eu agradeço, Caio, esse convite, tá? E estamos aqui para ajudar, como diz o Felipe, esse ecossistema, né? Essa digitalização aí da parte de documentos de veículos, tá? Vai ser muito interessante. Adriano. Pois é, então aí, já conheço o Caio há um bom tempo aí, estou no mercado aí há 11 anos e a questão do Renave está ajudando bastante nessa questão do ecossistema aí, digitalização, menos burocracia na transferência de veículos e vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso daí. Legal. Antes de... falou um negócio que me chamou a atenção, Adriano, que eu não tinha esta informação, este dado. Antes da gente começar com as perguntas propriamente falando, e eu sei que o Mauri também está há bastante tempo aí no mercado, né, Mauri? Até antes de perguntar um pouquinho do Renave e da Renave Fácil, perguntar um pouquinho, cara, como é que vocês avaliam essas mudanças que está acontecendo no mercado, não só de 2 anos para cá, mas há 5, há 10, falou que está há 11. Quantos anos está no mercado de veículos já, Mauri?
Vai para 30 anos. Vai. Não devia ter perguntado, vai revelar a idade aqui, né? Ó. Caramba. Então, assim, ó, como é que era 30 anos atrás esse mercado? Como é que você vê que tá mudando aí, Adriano, também? Porque 11 anos já é bastante tempo, né? Então, eu queria, antes até da gente começar a falar de documento, de Renave, cara, dá um spoiler já pra gente aí, como é que é a tua visão de como que era e como que tu acha que vai ser daqui a pouco. Então, eu sou formado em TI, eu sou analista de sistemas, eu trabalhei a minha vida toda em concessionária, em grupos grandes. Então, a parte de TI era muito exigida porque a nota era ainda no formulário, imagine assim, né? Tudo era muito manual, né? Eu sou da época do Cardex, no departamento de peças, cara. Isso aí Cara, eu não sei nem o que é Cardex, mas não vou falar pra não pensar que eu sou ignorante aqui, né? Cara, O que é Cardex, Amaury? Cardex é o que você fazia o controle do estoque. Tem 20 na prateleira, você entregou 2 pro mecânico, você ia lá manualmente numa fichinha e fazia baixa daquelas 2, então 10 menos 2, agora ficou 8, e dizia qual era a ordem de serviço ou a nota fiscal que aquela peça saiu. Então esse era um controle tudo manual. Sistema, na época, tinha... Cara, na verdade não tinha praticamente nada de sistema. Concessionária tinha uma coisa ou outra que era via satélite para comunicação com as fábricas, né? Para fazer os pedidos de carro, para saber as notas fiscais que estavam em trânsito. Então era tudo muito manual. Estava engatinhando essa questão de sistemas, realmente, né? Então eu sou dessa época aí. É bem... Analógico, total. Tudo Nossa, analógico, satélite, tudo cara. manual, cara. A gente tá falando de 95, mais ou menos, né? 90, 95. 95, 98. Isso já era lá naquela época da Comersul? Cara, Comercial Sul de Veículos Limitada. Hoje é conhecida como Comersul, era uma concessionária Volkswagen lá na cidade de Ibirama. Lá onde eu comecei a conhecer a questão de veículos e peças, esse ramo aí. Né? Legal. Então, foi bem Desafiador, trabalhado né? e transformador. Não foi uma evolução, foi uma revolução, Foi né? uma revolução, sério Mudou mesmo. bastante, né? Não vou nem mudou muita perguntar de coisa. 30 anos pra cá o que que mudou, porque daí nós vamos longe, né? Mas eu só quis dar um spoilerzinho, porque quem é das antigas lembra do tal do Cardex. Isso aí tinha uma pessoa só pra isso, tinha um Olha menino só. lá só pra Pensa. isso. Isso era... Um número de pessoas para trabalhar nisso. Tinha muita gente pra manter o controle do estoque, né? Loucura, loucura. E antes de perguntar pro Adriano, né, que ele acompanhou nesses últimos 11 anos, que daí é mais recente, mas assim, ó, só um toque, né? Esses tempos eu escutei alguém falando assim, não, porque as coisas mais disruptivas que tinha pra criar já foi criado tudo, então, cara, não pensa mais em inovação. Eu falei, cara, não fala um negócio desse, né? Porque há 20 anos já falaram isso, já erraram, há 30 anos já falaram, já erraram. E quem ia imaginar, né, lá em 95, 98, que aquela função da pessoa que anota o Kardec, não, agora não vai mais existir, acabou. Acabou esse emprego aqui. Então, assim, ó, as coisas estão em muita evolução, franca evolução, né? E, Adriano, como é que foi esses últimos 10 anos aí? O que tu viu que mudou aí nesse mercado aí? Então tá, como eu trabalhava numa empresa antes, que era uma comunicação de venda Febranor, de lá para cá já mudou alguma coisa, principalmente na questão da comunicação de venda, porque antes era um recibo verde, né? E agora já transformou no recibo digital. E ali já entrou o Renave junto, que o Renave já vem desde 2019 já. É 2019, né? Ele foi lançado em 2019, tá em setembro, mas já- começou a ser montado, preparado, estudado na época do Denatran ainda, né? Que hoje é a Senatran. Senatran, né? Isso é 2011, 2012. 2012. Eu ia dizer 12. Então, nessa fusão ali, ele já transformou o recibo verde em digital. Ali, já não existe mais o papel físico. Hoje, para você ter um licenciamento do carro, tu não precisa mais ir lá no despachante e ter o documento em mão. Então, você no próprio aplicativo hoje da carteira digital de trânsito, tu pagou o licenciamento pelo banco, tu vai lá e baixa o teu O novo documento. documento, Isso é no Brasil todo, assim, No Brasil todo. Então, muitas coisas estão transformando hoje. Hoje, para o nosso estado, não está liberado, mas através da carteira de trânsito hoje, da carteira digital de trânsito, tu consegue fazer como se diz, uma intenção de venda, a TPV. Aqui em Santa Catarina não tem, mas no Mato Grosso do Sul está liberado.
Mas para nós não. Mudou muito de lá para cá. E a tendência é liberar também no Brasil todo daqui a pouco, No Brasil todo também. Então, assim, tem muita evolução. Por exemplo, comunicação de venda, antigamente ninguém sabia para que era a comunicação de venda. Comunicação de venda é para isentar quem está vendendo o carro de qualquer responsabilidade civil e criminal. Se ele não fizer isso e alguém bater, matar alguém, ele responde junto com a pessoa. Então, ele é responsável. Então, ele é obrigado a fazer o comunicado de venda. Então, hoje, existem plataformas que fazem a comunicação de venda. E o Renave já é o contrário. O Renave, quando tu faz a venda, ele automaticamente já faz isso aí. Que a gente vai explicar lá na frente Legal. como funciona. Show de bola. Já que a gente está falando de documentação, já entramos em algumas coisas, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais a fundo, e estamos aqui com 2 experts para falar sobre isso aí. O que é o sistema Renave, se é que é um sistema, uma metodologia, enfim, né? E depois falasse um pouquinho da Renave Fácil, o que ela se propõe, o que ela é. Eu acho que podemos começar por aqui. Pode? Então, o que é o Renave? O Renave é o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Começou em seminovos, para veículos seminovos, né? Ou seja, de pessoa física para o garagista, lojista, que eles, né, se denominam lojistas agora, né? Eu também acho que tem que ter esse respeito, porque houve essa evolução também, né? A gente já falou em outros episódios que começou com picareta de carro, Isso, evoluiu para garagista e agora é lojista. Estamos avançando. E realmente eles precisam ter esse Esse rótulo novo, porque realmente eles se adequaram muito bem, né? Então tem muita gente boa aí no mercado hoje, porque eles também mudaram, eles também se especializaram na venda, na revenda de veículos seminovos, né? Então, o Renave é esse Registro Nacional de Veículos em Estoque, tá? O que é isso aí? Isso é para dizer a revenda do Felipe, por exemplo, tem 10 veículos lá. Da forma tradicional, como era até hoje, quando eu troco o meu seminovo por um mais novo lá com o Felipe, né? Se eu não fizer uma comunicação de venda ou o Felipe, a loja dele, não transferir esse veículo para ele, para a loja, e já vender direto para o Adriano, por exemplo, em que momento que a loja aparece nessa negociação, né? Ela não aparece. Por quê? Porque se usa o quê? Alguns ainda utilizam a procuração, tá? Então, o que o Estado e o que os órgãos competentes querem com isso? Eles querem acabar com essa informalidade, entendeu? Eles querem saber, o carro A era do Amauri, daí ele passou para a loja do Felipe, que daí o Felipe vendeu para o Adriano, né? Então, eles querem manter esse ciclo desse veículo, tá? Para que uma consulta veicular, que foi comentado antes aqui, que é inclusive um patrocinador, saiba os antigos proprietários, entendeu? Outra coisa que o Renave vem, controle da KM, do quilômetro, da quilometragem desse veículo, né? Então, a gente sabe, hoje é muita coisa digital, né? Os próprios veículos, né? O odômetro digital, mas sempre tinha um jeitinho de um ou outro de mexer nessa tal dessa quilometragem. Hoje então, em dia não é mais difícil? Não tem mais como? Hoje, dentro do Renave, se você, por exemplo, eu dou o veículo A, eu boto no meu estoque Renave e eu indico que ele estava com 10 mil quilômetros. Sim. Aí eu vendo para o Adriano. O Adriano vende para o lojista B, que dá entrada no estoque dele dizendo que tem 5 mil quilômetros. O Renave não aceita mais isso aí. Como é que ele vai aceitar? Se houve um sinistro ou precisou trocar o odômetro, aí tem aquela burocracia toda que é do Detran, tem que fazer lá, fazer a alteração do odômetro. Provando com nota fiscal da concessionária, da loja A ou da loja B. Vistoria. Resumindo, não é mais levar ali no vizinho da eletrônica, o cara derruba. Não. Isso, isso aí não tem mais como, né? Agora é... Cara, tu comprar um carro, se ele disser que ele tem 100 mil quilômetros, ele tem 100 mil quilômetros. Então não precisa se preocupar com isso, tá? Hoje o Renave cuida muito dessa questão aí, tá? Por isso que ele vem para ajudar, tá? Dar mais segurança para quem vende, dar ele como parte do pagamento, né, na compra de um outro, e para quem está vendendo também ter a segurança, né? Como foi falado antes da comunicação de venda. Hoje com o Renave, você não precisa mais fazer uma comunicação de venda, nem no cartório ou nem nas empresas especializadas que tem no mercado. O próprio Renave, quando o lojista dá a entrada no estoque dele, o sistema gera um termo de entrada em estoque. Se você consultar Detran Santa Catarina, por exemplo, né, o dossiê daquele veículo lá no Detran,
vai aparecer lá um carimbinho, veículo em estoque. Restrição administrativa. Veículo, estoque, Renave, lojista, tal. Pronto, isso é segurança, tá? Ah, Mauri, e sempre foi falado do tal do Renajude. Ah, o veículo é meu e agora o cara se separou e acabou entrando um Renajude aí. Pode entrar Renajude com Renave? Pode entrar, tá? Porém, com o Renave, o lojista pode provar que ele comprou esse veículo antes de ter tal restrição judicial, né? Então, já aconteceu com nós, né, Adriano? Já. O Adriano aí, Mauri, tem coisa aqui, entrou um Renajude aqui, o lojista quer meu pescoço. Deixa para mim que nosso jurídico, junto com os nossos contatos Detran, Senatran hoje, né? Vai lá, passa o que tem que ser feito E resolve. e resolve o problema. Só para vocês entenderem assim como que funciona o Renave, né? Hoje o Renave é assim, existe o Senatran, né, que é o antigo Denatran, que ele se comunica com todos os Detrans e juntamente estaduais, né? Isso, e juntamente com isso se comunica com a Receita Federal e as receitas estaduais. Então é um sistema interligado com tudo isso daí. Então o que acontece? Se o veículo tiver um débito, vai aparecer dentro do Renave. Se o veículo tiver uma restrição, vai aparecer dentro do Renave. Então, o próprio Renave ele já faz uma consulta lá dentro do sistema, tá? Então, sem você ver, ele já É uma consulta de aptidão, É, a nomenclatura usada. Então, isso, ele já tem. Isso será que as revendas poderiam usar isso como, sei lá, um reforço para confiança de venda? Não, para quem está comprando? Na realidade, quando ele for comprar o veículo, se ele for fazer, ele tem essa consulta lá liberada para eles. Se ele for consultar, já vai trazer a lista ali. Ah, esse carro aí, tem um débito de multa tal. Aí ele já não entra no Renave. Esse carro não está apto para o Renave. Mas então quer dizer, a revenda que hoje possui o Renave é com certeza muito mais confiante de comprar do que uma que não tem registro nenhum de entrada e de saída. Sim. Então, para transferir um carro para dentro do Renave, é obrigatório o carro estar 100%. Ele não pode ter débito, ele não pode ter gravame, ele não pode ter restrição. Tem que estar 100% o veículo. Então, para ter um carro dentro do Renave, tem que estar... É segurança, né? Então, para seminovos, o Renave começou em setembro de 2019. Bem ali no meio da pandemia. Quase, né? Quase entrou na pandemia ali, né? Entrou junto com a pandemia. Então, o primeiro estado, a gente deve se orgulhar disso, que é o estado de Santa Catarina. Nosso estado, nosso querido estado aqui, foi o pioneiro nesse processo. Tá? Então, o projeto piloto rodou aqui. Sim, foi aqui. O piloto foi Santa Catarina, o Detran de Santa Catarina, junto com a Renave Fácil, que estava desde o início junto, né? Claro, Senatran, o Detran, os órgãos, né? O Serpo, não podemos esquecer, sem ele nada também acontece, né? Então, e hoje já temos aí 7 estados atuando seminovos, que seria Santa Catarina, o pioneiro, né? Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Pernambuco, tá? Então, mas o mais forte é Santa Catarina, tá? O pessoal... Porque mesmo tendo uma resolução, que é a 797 de 2019, ele ainda não é considerado obrigatório, tá? Por quê? Porque a resolução diz o seguinte, que cada estado, como os Detrans são independentes, tem o dever de botar quando que vai ser obrigatório, entendeu? De montar o seu planejamento de liberar o Renave no seu estado, né? Então, ele ainda não é obrigatório, mas a segurança, a redução de custos, desburocratização, tá? Segurança para quem vende, para quem deixa o carro lá e para quem compra, cara, é muito grande. Agilidade na venda também é muito grande. E assim, cada estado é um estado, tá? Eu já visitei vários estados aí. Santa Catarina é uma cultura, Goiás é uma outra cultura, Mato Grosso é uma outra cultura. Para ter uma ideia, assim, só um exemplo, tá? Lá em Mato Grosso do Sul, para tu transferir um carro é quase R$600. Através do Renave já cai para... A taxa lá é 336, cai para R$36.
Então, é uma diferença enorme. Então, Total. vale a pena, mas é cultural. Só que lá o garagista, todo garagista tira nota de entrada? Não, todo garagista, não. Então, é um pouco cultural esse negócio. Então, aqui em Santa Catarina já muda um pouco mais. Então, é diferente, um estado do outro já é bem diferente. O entendimento, talvez, da ferramenta para que ela serve em si, né? Sim, sim. Com certeza, sim. eu acho que pelo que vocês falaram aí, quem tá comprando um carro e até quem tá pegando e transacionando, Sim. fica muito mais transparente o processo. E comprar numa loja, talvez, cara, a gente trabalha com sistema Renave de ponta a ponta, tem isso, tem aquilo, com certeza, tu vai ter todas as informações do carro que tá levando, porque isso hoje é muito importante do cara. Não, tô comprando um carro aqui, hoje ele tá bonito, hoje ele tá assim. Sim. Mas a gente não sabe o histórico dele, cara, e Isso. precisa pegar e saber. Não sabe Tem- o currículo dele, sabe que, onde é que ele cara, morou, é. onde ele passou. A gente só entende isso depois que tu tá dentro do mercado automotivo. Sim. Porque quando tu tá fora, tu simplesmente vai lá, tá bonito, limpinho, cara, é isso que eu quero. Mas na verdade, por trás ali tem um monte de coisa que aconteceu. É igual aquela questão da fazer a consulta veicular é uma coisa, e fazer uma vistoria cautelar e uma vistoria normal são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma vistoria cautelar, você vai lá ver se o carro já foi repintado, ver a estrutura do carro, se ele já foi batido, ergue o carro, vê lá, é a mesma coisa. Então o Renave já faz aquela perícia total Isso. no carro. O Então, Renave até, vamos colocar assim, é quase mais importante, porque tu vai fazer uma consulta, cara, tu vê, a traseira foi mexida, foi pintada ali, é uma coisa de estética. sim, Mas quando tu trabalha com documentação, que possa estar envolvendo um processo, que possa trancar esse bem aí, Sim. acho que é muito mais, tipo assim, ao meu ver, é importante ter um processo desse dentro, porque tá pegando, transacionando um bem seminovo, né? sim. Então tu tem toda uma garantia e segurança. E às vezes, num seminovo, nós estamos falando aí de um veículo de 150 mil reais, 200 mil Exatamente. reais. Aí você vai comprar um veículo, vai fazer um investimento desse e daqui a pouco vai ganhar uma surpresinha dizendo que não consegue transferir. E daí, Essa é como as que pior, fica? né? Essa é as pior. As cara. próprias financeiras, tá? Isso é uma opinião minha. As próprias financeiras, daqui a pouco vão dizer assim, ó, eu vou financiar o veículo, mas de forma mais fácil, se for um veículo que está no estoque Renave, por exemplo. Por quê? Olha a segurança que eles têm Uhum. em dizer, não, pode alienar aquele veículo, porque ele é um veículo, não vai ter um clone, não vai ter uma réplica, vamos supor, né? Então, cara, a segurança realmente do negócio é muito grande. E mais um detalhe que o Adriano falou, que eu me lembrei agora, também em Santa Catarina, hoje você tem a consulta, a vistoria cautelar, que é aquela vistoria mais completa, certo? Mas ela, até então, sem Renave, ela não servia para Transferência. fazer a transferência. Você tinha que fazer Fazer a mais cautelar, uma. que paga mais caro, e ainda tinha que ir lá fazer aquela mais simples, que é a transferência, a vistoria de transferência. Hoje não, o Detran de Santa Catarina fez o quê? Fez a cautelar? Fiz. Não precisa fazer a de transferência. Já economizou ali também. Um né? detalhe bom que tu tá falando, Associou. então não precisa. Não. Se o cara vai no despachante amanhã, o cara fala, não, tem que fazer, porque às vezes, sei lá, o cara tem um contrato bacana com uma vistoria do vizinho. Não, tu precisa fazer a vistoria de transferência. Então hoje não precisa Via mais. Renave pode-se aqui usar a cautelar. Aqui no shopping do carro, todos os carros têm que entrar com a cautelar, correto? Sim, correto. Então ele pode utilizar aquela cautelar ali, desde que o despachante vá lá no Detran E faça essa solicitação. solicitação lá no Ah, balcão do entendi, Detran. entendi. Ainda não está liberado no sistema do despachante, tá? Futuramente vai estar, porque o CIASC está trabalhando trabalhando nessa nisso, questão. E a hora que tiver via sistema, vai ficar bem mais fácil para o despachante. Cara, isso aí é muito Então- bom se for analisar, né? O processo que é de uma compra e venda, tu compra o carro no domingo, mas fica, sei lá, até quinta-feira, documentação, cartório, tal. Nós não chegamos ainda na venda do veículo, tá? Sim. Mas já que tu tocou nesse assunto, então vamos lá. O Guilherme chegou lá e comprou um carro na minha loja. Então vou lá, tirei a nota fiscal para o Guilherme, entrei no Renave, fiz a saída do carro, já saiu o ATPV, sem necessidade da intenção de venda, que a intenção de venda é um pré-cadastro que eu solicitaria para o meu despachante, mas sábado e domingo o despachante não existe, tá? Então, já evitou um trabalho para ti. Mas o Renave registrou O o termo Renave- de saída do estoque. O Renave Até já... porque tu pode vender para pessoas de outra cidade, estão Também, passando aqui, viu o carro, aí como é que também. vai voltar aqui na segunda para fazer uma documentação? Ali você já gerou a TPV e o termo, porém,
você é dispensado de cartório desde que você mora no estado de Santa Catarina. Se você mora fora do estado de Santa Catarina, aí precisa os dois ir para cartório. Mas fora isso, nenhum dos dois precisa ir para cartório. Porém, quando tu gerou a TPV, a comunicação de venda já foi feita para o teu nome. A minha responsabilidade civil e criminal acabou ali. Acabou. Não tem mais nenhuma responsabilidade. O que é o ATPV, Adriano? Eu ia explicar isso aí. Autorização de transferência de propriedade veicular eletrônica. Então, quando alguém vende um veículo para outra pessoa, precisa ter o ATPV. É obrigatório. Sabe o recibo de compra e venda? O DUT, que eles falam, o verde, papel Sim. moeda verde. No verso dele, ATPV. Só que Entendi. o pessoal chama sempre de recibo de compra e venda. É o DUT, né? É o DUT, Popular Então, só que o verso do recibo de compra e venda, do DUT, é a ATPV, que é a autorização de transferência de propriedade veicular. Onde você preenche para quem você vendeu, o valor, assina, reconhece e vai no cartório. Isso tudo não precisa mais. Meu Deus. Com o Renave. Os nossos clientes lojistas, eles não vão mais no cartório, não precisa mais de cartório. Não gasta mais com procuração, não gasta mais com reconhecimento de firma, não gasta mais com estacionamento no cartório. Tempo. Cara, Entendeu? E uma outra coisa, né? A secretária de vendas está lá, fez a ATPV e errou o nome do cliente. Meu Deus, hoje em dia, para fazer uma segunda via... Do recibo, do antigo recibo, do né? Antigo R$ recibo, 1.000 por 400 aí. reais, 500 reais. 650 reais. Pô, passamos longe, 1.400, 600. Nossa, bem que é uns 650 400 reais. Olha aí, ó. Com o Renave, não existe 650 reais. Ela cancela e retorna de novo o carro para o estoque do cliente. A gente está falando um pouco sobre essas nuances desse processo de transferência e a gente já percebe que é um caminho rumo à desburocratização Sim. e à facilitação, né? Cara, assim, ó, eu lembro de alguns clientes que já falaram, pô, errei aqui o recibo de compra e venda. Além de pagar os 650, né? E aí tem que ir lá, pedir uma segunda via, e daí Fazer uma esperar, e vistoria. não sei o quê. Rolo, entendeu? Então, assim, ó, é muito trabalhoso, né? É uma incomodação que o cara vai passar em relação a isso. Então, esse caminho que a gente tem da informatização, ele não é um caminho só da facilitação, mas é também da desburocratização. Sim. E a gente ouve muito, e eu particularmente acredito muito nisso, que é de desinchar essa questão do Estado, né? Nada contra a Detran, nem despachantes, nem nada, mas todas as empresas e os órgãos podem ser mais eficientes, entendeu? E aí tem aquela velha história lá, né? Como é que era Cardex? Aquele cara lá que estava no Cardex. Ele saiu de lá quando acabou o Cardex e ele arrumou o emprego em outra função. Não existe, tem muita gente que fala contra essa automatização, porque diz assim, não, mas e onde é que as pessoas vão ficar empregadas? Cara, os empregos eles surgem, né, naturalmente. Então, elas saem de um local e vai para o outro. Então, eu sou totalmente favorável, tanto, né, que a Altimus trabalha muito com isso, né, com facilitação, com agilização, para que a gente tenha a tecnologia a nosso favor. Eu ia até agora, vou abrir um parênteses aqui, com a questão dos despachantes. O despachante documentarista. Tá? O despachante que entendeu a questão do Renave, porque quando o Renave surgiu, os despachantes, acabaram com o meu negócio, e agora? Eu não vou fazer mais nada. Mas o despachante que entendeu o Renave, eu vou dar um exemplo aqui, porque é para isso que nós estamos aqui, né? O despachante, ele tem que entender o seguinte, quando o lojista fazia uma procuração, quer dizer que ele não transferia do Amauri para a loja dele, certo? Então, o despachante já não ganhava nada ali. Quando o lojista dá entrada nesse veículo no estoque dele e quando ele vai vender, é aí que o despachante entra. Porque essa transferência, esse documento, é o despachante documentarista que tem que fazer. Então, os despachantes que entenderam a ideia do Renave, o que eles vão fazer? Eles vão se abraçar com os lojistas dele do lado e vão dizer assim, sabe lá aquela questão lá da documentação do Renave, que é a verificação dos documentos lá? Auditoria. A auditoria, eu vou fazer para ti. Eu faço para ti, por quê? O lojista pode fazer sozinho no balcão da Ciretran ou do Detran mais próximo, ou o despachante pode fazer essa auditoria dessa documentação. É 2, 3 cliques lá para ele, né? No sistema dele lá,
do despachante, Do que despachante. A é o auditoria, só para vocês é o entenderem, Detranet, né? ele abre o processo lá no escritório dele, ele escaneia toda a documentação e encaminha para o Detran. E lá ele se responsabiliza. Essa é a auditoria. E essa auditoria também o cliente pode fazer gratuitamente no balcão do Detran. Tá, peraí. Vamos por partes para quem está nos ouvindo, né? Talvez muitas revendas ou concessionárias que estão nos ouvindo já sabem desse processo, né? Eu não sou tão conhecedor assim profundo, então peraí. O Amauri, antigamente, o Amauri iria vender o carro para Felipe Automóveis. E aí o Felipe olhava para o Amauri e dizia, não, mas o Amauri é meu parceiro, nem vou transferir esse carro para minha loja, eu vou pegar uma procuração. Perfeito. Aí você tinha uma procuração na sua loja e quando o Adriano chegava lá, você fazia uma transferência do Amauri para o Adriano diretamente. É isso que o Renave veio para evitar, além de outras coisas. Então você está falando que agora você vai pegar o seu carro e vai vender para Felipe Automóveis e vai ser feita uma entrada dentro do sistema do Renave. O Renave é uma transferência De veicular. propriedade, beleza? Ela é uma transferência veicular. O veículo vai sair do meu nome e vai para o nome da revenda. E aí ficou lá no sistema Renave informado. Mas como é que é esse esquema de autorização? Vamos lá, de auditoria, vamos lá. Daí foi feito A isso. auditoria, assim, que daí o despachante, ele não ganhava nada na transação ali, porque existia uma procuração no meio, certo? E qual que é a função do despachante? É fazer auditoria, é fazer a transação ali de transferência. Tá, aí o Amauri vendeu para o Felipe Automóveis Isso. e passou pelo sistema do Renave. O Felipe Automóveis usou o sistema de vocês, por exemplo, do Renave Fácil, para fazer essa entrada. Isso. E ele vai pegar essa documentação e ele vai ter que encaminhar esse documento físico para um despachante ou Por quê? Detran. Entendi. Por que tem que ter essa auditoria? Porque pode ser que seja um DUT, um recibo de compra e venda verde. Entendeu? Então o despachante vai olhar se aquele DUT verde, aquele ATPV que foi preenchido no verso, e se ele realmente é verdadeiro, se ele não é falso, vamos supor. Então, isso é tudo uma... Ou até a data que está preenchida, se está Isso. correta. Então, esse despachante acaba fazendo essa auditoria, assumindo Essa responsabilidade. essa responsabilidade, em vez de ir no balcão da Ciretran ou do Detran mais próximo. Né? Porque isso é um processo que o Felipe Automóveis vai ter que fazer. Se ele não Sim. quiser encaminhar para um despachante, ele vai ter que ir botar direto no lá. boy dele lá Perfeito. e fazer. Perfeito. Não, ele Isso. nem pode ir com Nem o boy. pode ir com o boy, é. Ele mesmo tem que ir lá. Tem que ser alguém que Ele assine mesmo. pela empresa Ai, para fazer ai, isso. ai, é. aí já começa a complicar. Por isso que porque é eu o digo, tempo que o cara vai o perder. despachante, ele é muito importante nessa fase do Renave aí. Então, por quê? Com a procuração, o despachante não ganhava nada. Ah, mas ele fazia comigo quando ele vendia para o Adriano. Então, agora ele tem, você continua fazendo esse serviço para o teu lojista ali. Você só está dando um agrado, ou até cobrando um valor mais simbólico, para fazer essa auditoria para ele. Entendeu? Então, cara, hoje eles fazem transferência, né, entrada em estoque, faz 10, 15 carros por dia. Isso antes não acontecia. Não, eu acho que até não é nem tá tirando o espaço do despachante na negociação. Não, Cara, não para mim tá melhorando o processo. Tá. Inclusive, por quê? Por que todo mundo fazia procuração? Cara, para ter que se livrar dessa taxa da transferência que pode impactar na margem do carro. Vistoria. Vistoria, então, tipo, pro lojista, cara, pelo amor de Deus, isso é Não, mão na roda. Tu vai se esquivar de muito Mas, problema. Felipe, dependendo da transferência, precisa de vistoria, não dispensa. Isso, mas digo, Tá. o processo ali, esse que nem o Dinga falou ali, o mais chato é esse da procuração. Sim. Ao meu ver, assim, porque realmente, cara, eu fiz muitas vendas ali no Vale Auto Shop, a gente pegou muita procuração. Cliente de fora, uma coisa foi procuração. Vou passar para Adriano. E agora, você pegou uma procuração. Vamos supor, pegou a minha procuração. Chegou daqui uma semana e eu faleci. E daí? O que aconteceu com a procuração? A partir do momento que deu entrada na minha certidão de óbito no cartório, Morreu tudo. morreu minha procuração. Não vale mais? Não vale mais. Não. A partir Só do vale momento- em vida a procuração. Só vale em vida. Ou uma outra ideia aqui. Vamos supor, procuração do Adriano. Hoje, terça-feira, a esposa do Adriano diz, chega, Adriano, não te aguento mais, vamos separar. Vale essa procuração? Também não vale mais. Também não vale? Porque 50% do carro é dela. Morrer não é tão comum. Agora, se separar, Separar. é bem mais comum, né? Então, por isso que eu tô dando uma outra... Mas é um muito outro legal, exemplo. porque É. essa parte do DUT em si, cara, era muito problema. Eu sei que eu vendi um carro, fui até na Penha com a família, cara, eles viraram todas as caixas do guarda-roupa, tudo, e cadê o DUT?
Quem acha que ele duty, sei lá, já perdeu há 4, 5 anos Aí tem que atrás, fazer uma segunda via. tem que fazer uma segunda via, o cliente próprio morre com esse valor e tudo mais, mas se o cara dá a entrada nesse novo sistema, na nova metodologia de documentação, Outra coisa que tem procuração, e a maioria dos lojistas não sabem, né? Dentro da procuração tem que ter duas palavras, irrevogável e retratável. Por quê? Se você não tiver essas duas palavras, a pessoa que deu a procuração, ela pode cancelar também a procuração. Então, se for irrevogável e retratável, ela não pode. Tem que ser os dois juntos para cancelar. Então, Olha a dica aí, ó. boa, muito boa. E aí, voltando lá sobre a questão da vistoria, quando que você não utiliza o despachante para usar o Renave para fazer uma transferência? Um exemplo, tu pegou um carro de uma concessionária, você é um lojista, esse carro vai ser transferido para o lojista que tem a Renave. Os dois estão com o Renave. Um faz a saída do Renave e o outro faz a solicitação para o seu estoque. Esse momento não utiliza vistoria, não utiliza despachante, não utiliza Detran. Quase uma troca de arquivo só. Somente. Ele só paga, quem está recebendo vai pagar uma taxa de R$ 38, que é a taxa de transferência do Renave, de 178, 174,98. é R$ 38, tá? E se eu ia falar, até tinha anotado aqui, transferências entre estabelecimento, o Felipe Automóveis tem Renave e o Caio Automóveis tem Renave. É um repasse, né? Eles chamam de repasse. Em 30 minutos, o veículo sai do nome da Felipe e vai para o nome do Caio. É automático. Eu já posso imprimir meu documento ali. Se você, Já se vai você no teu pagar... sistema Renave lá na nossa ferramenta, na nossa plataforma lá, Renave Fácil, em 30 minutos, porque é um robozinho do Detran que roda isso aí. Ganha muita Já tá o agilidade documento no processo. Você tá já o pode veículo buscar o carro com o documento no teu nome, cara. Loucura. Porque Legal. a loja que eu trabalhei aqui, da Autoboss, do Léo e do Leandro, eles transferiam sempre pro nome da loja. Qualquer compra, qualquer do cliente, nunca procuração, sempre o nome da loja. Então isso aí tu Minimiza, né? analisa agora, tu encurta bastante caminho, tipo, Sim. cara, compra muito da Honda, sei lá, de Floripa. Cara, o cara bate a saída lá, bate a entrada aqui, tá feito já. Sim. O Felipe conhece. Lá em Ibirama tem a ADM Veículos lá, que é do meu amigo Michel. O Michel às vezes manda um áudio pra mim. Ô, Amauri, tô indo lá pra Florianópolis comprar um carro. Já tem como eu ir com o documento em mãos? Cara, paga o veículo pra ele, diz pra ele transferir pra você. Você faz o aceite aqui, emite a nota de compra ou usa dele de venda como sendo tua entrada e já leva o documento em mãos, ele já vem com ele rodando no teu nome. Ah, beleza. Cara, isso aí tem gente que ainda não entendeu isso. Olha a segurança. Porra. Tanto para quem vende como para quem tá comprando. É muito Entendeu? grande, é muito grande. Acabou. É muito grande. Gente, deram uma aula aqui de Renave. Eu confesso que até então a gente já tinha conversado em outros momentos, né? Mas alguns detalhes eu ainda não tinha entendido e eu tenho certeza, a não sei que o Adriano me fale o contrário, mas eu ainda tenho certeza que alguns lojistas ainda não entenderam a coisa, é isso mesmo? É isso mesmo. Ou tu chega assim, os caras... Não, eu sei tem, tudo, tem, eles te dão tem, tem aula. muita gente que, Não, né? às vezes eu chego, vim conversar contigo sobre Renave. Aí o cara fala, não, eu já tenho. Tu sabe o que é Renave? Sei sim, eu faço consulta veicular aqui e tal. Olha Não, só. filho, não é consulta. Não, mas dentro da consulta lá eu faço comunicado de venda. Não, mas também não é comunicado de venda. Não é comunicado de venda. Daí eu pergunto, transfere carro pro teu CNPJ? Ah, cara, algum carro eu transfiro. Sabia que transferindo esses carros pro teu CNPJ, tu tem a oportunidade de pagar R$ 38,00 a taxa de transferência e não precisa ir em cartório? Aí o cara, opa... Aí já começa, muda um já pouquinho. muda. Sabia que Senta quando... aqui, querido, vamos Da- conversar. Aí eu então. falo pra ele assim, sabia que quando você vender esse carro que tá dentro do Renave, tu emite a TPV aqui dentro da loja e você não precisa fazer o comunicado de venda, é gratuito, e você e teu cliente não precisa ir em cartório desde que ele seja comprador de Santa Catarina? Aí o cara, opa, aí agora sim, agora já comecei, já muda, né? Já muda a Já visão. muda, já muda. É um sistema tão complexo e ao mesmo tempo que encurta, quase que cria uma ponte ali. Isso. Ele é simples. Ele é Eu vou dizer uma coisa pra você. É muito simples, é muito simples. Agora entender, tipo, quer dizer, complexo da jornada. Mas no Não, final, ele quando tu conecta- na realidade, assim, na minha explicação, que tu viu que ele é muito simples. Sim. Muito simples. Só que o pessoal complica demais, mas ele é muito simples, muito, muito. É que quando fala complexo, estamos aí há 3, 4 anos para fazer a coisa rodar. 5 anos, Sim, falou de 6 sim. anos, né? E agora sim, agora tá rodando e agora
tá mais simplificado, mas foram 7, 8 anos estudando para fazer, né, Amaury? Quem tem carteira digital de trânsito no celular, por exemplo. Eu, Amaury, tenho a carteira digital de trânsito. Beleza. Eu tenho o veículo no meu nome. Tá. Eu vou vender o meu veículo para... Vamos dar aqui, Felipe Automóveis. Eu não preciso... Eu posso indicar pela minha CDT, carteira digital de trânsito, que eu tô vendendo esse veículo para ele. Pela CDT, o Renave reconhece, nem ele precisa mais ir no cartório. Porque hoje quem está vendendo não precisa ir no cartório. Porque hoje com o Renave, o lojista não precisa ir no cartório, quando ele compra o veículo. Quem está vendendo, se não tem a carteira digital de trânsito, tem que ir no cartório, assinar e reconhecer o ATPV, que é o verso do recibo de Tem que ter a carteira digital. Se tiver a carteira digital no Ouro ou prata? ouro ou prata, né, que é a conta gov.br, tem que ser. Quanto ouro mais ou- dados tu coloca lá quanto no mais Gov, completo, tu pega isso. prata, ouro. Isso é uma outra informação que eu não podia deixar de Deixa falar aqui. A primeira venda de veículo via Renave com carteira digital de trânsito Nacional. foi a Renave Fácil que fez, tá? Claro, Tá emoldurado isso aí já, não? pior que tá, a gente Claro. o nome da moça foi aqui na concessionária Fiat Rivel. Rivel, né? Inclusive é do André e do seu Ademir Saurim, né? É a cliente deles lá de Pomerode, não me lembro agora. não lembro. Se eu lembrar o nome, eu vou falar depois. Eu entrei em contato com ela, assim. Ele disse: eu tenho. Você gostaria de participar, de ser a primeira pessoa a vender um veículo via processo Renave pelas carteiras digital de trânsito? Eu aceito. Pronto. Esse eu aceito. Levou uma semana pra gente conseguir fazer a coisa funcionar. Mas ela já estava com o carro novo dela, já estava tudo certo, né? Mas a gente também tem que agradecer ela, a gente até deu um presente para ela, a gente fez uma mídia lá na Rivel na época, né? E, cara, foi super Que massa. foi super show isso aí, porque saber que, pô, a carteira digital de trânsito era uma coisa nova, ninguém sabia. A gente fez a primeira venda, a primeira intenção de venda digital também no Renave foi a Renave Fácil. Então, isso tudo só nos traz alegria. É gratificante, né? Um gratificante. trabalho que você está falando com a Amaury esses tempos aí. Não é um trabalho de meio ano, de 1 ano, de 2 anos, né? É um trabalho aí, vou falar aí de uma década praticamente, né? E às vezes a gente, cara, demora. Tu falou ali, pô, demorei uma semana para conseguir fazer. Legal, conseguimos e depois tudo vai ficando mais fácil, né? Mas, gente, agora que a gente já está um pouquinho mais ambientalizado com o que é o sistema Renave, eu queria que vocês falassem um pouco da Renave Fácil, que é a empresa de vocês. A gente já tem uma parceria aí de longa data, né? O que a Renave Fácil faz? É um sistema? É um serviço? Quais que são os diferenciais de vocês? Explicasse um pouquinho o trabalho de vocês aí. Então, a Renave Fácil, tá? Ela tem esse nome também de Renave para associar ao serviço em si, né? Lembrando que Renave é o Registro Nacional de Veículos em Estoque. A gente pensou, que nome que nós vamos dar para esse sistema? Podia ser sistema A, sistema B. Não, Renave veio para facilitar, então, Renave Fácil. Legal. Pronto, né? Então, botamos esse nome, inclusive o nome da empresa é Renave Fácil, desenvolvimento de softwares, né? Então, o que a Renave Fácil é? Ela é a integradora entre o estabelecimento, tem o estabelecimento, o lojista, a Renave Fácil, tem o Renave WS, que é o Web Service do órgão do governo, que é do SERPRO. Aí vem Senatran e os Detrans e Secretaria Estadual da Fazenda. De cada estado. Então, nós somos o integrador. Intermediador ali, né? Intermediador, Lojista, Renave Fácil, integradora. Renave WS, que é o Web Service do serviço como um todo, né? E daí vem Senatran, Detrans, Secretaria Estadual da Fazenda. Né? Então, quando nós começamos, havia 2, 3 integradoras. Existem outras boas empresas no mercado, né? Mas o que a gente vê? Qual é o diferencial da Renave Fácil? Tá? É justamente ter esse conhecimento do negócio, porque a gente está desde o início. A gente engatinhou junto, a gente andou ali, sabe, junto, até que esse esqueleto todo foi montado e está aí funcionando hoje, né? Então,
como sendo, sei lá, uma das primeiras integradoras do Renave, né? A gente tem esse conhecimento, a gente tem muito contato, que a gente até agradece sempre, os contatos que a gente tem dentro dos Detrans, né? A gente aqui, eu não vou ficar dando nomes aqui, mas até porque Vai esquecer de alguém importante? capaz de esquecer de alguém, né? Mas assim, ter esse contato, esse processo, essa aproximação aí com os Detrans, eu sempre falo do Detran de Santa Catarina porque é um Detran diferenciado, tá? Então, ter esse contato ajuda muito. Problemas é sistema, né? Não é uma pessoa, hoje estou com dor de cabeça. O sistema não tem dor de cabeça, mas ele tem algum problema, seja internet, seja de comunicação, entre todas essas partes, né? Como eu falei, estabelecimento conversa com o Renave Fácil, a Renave Fácil conversa com o Renave WS, que conversa com Denatran, Senatran agora, né? Com os Detrans. Então, e se em algum momento ali faltou alguma coisa, o que que faz? Né? Então, ter esses contatos Serpro, Detrans, dentro do Senatran, isso é fundamental para que você tenha um suporte de qualidade, que é outro diferencial da Renave Fácil, né? Hoje a gente tem um chat dentro da própria ferramenta, tá? Eu tô ali fazendo uma entrada, deu uma mensagem de erro aqui. Clica ali no chat, vai ter pessoal capacitado para lhe ajudar. E Santa Catarina, principalmente, eu tenho muito orgulho em dizer que eu tenho o Adriano na rua, eu tenho o Dalírio na rua, eu tenho o Amauri na rua, entendeu? Então os nossos clientes podem ficar tranquilos. Eu preciso de um suporte. Adriano, dá um pulinho ali. Tá? Entendeu? Nós temos esse corpo a corpo. Também é muito importante. Não só ficar falando num chat, ou num WhatsApp, ou numa ligação. Não, precisa ir aí? Tá. Na semana do dia 14, estou indo a Chapecó, região oeste. Então ele já avisa, a gente já avisa todos os clientes. Tá precisando de alguma coisa? Então, ficar o mais próximo possível do cliente, tá? Para que ele fique tranquilo, sossegado. Deu um problema, não te preocupa. Tu não vai ficar com o carro preso no Renave. Demorei 10 dias para vender esse carro, agora o carro tá preso. Não se preocupe. A Renave Fácil resolve com toda a tranquilidade. Lembrando assim que para quem possa imaginar isso tudo que tu falou, não tem nada de gambiarra, né? Não é tipo, Não. Caio, aqui a gente faz uma gambiarra de sistema e não Não tudo existe isso. Não. autorizado com os órgãos Detran, isso tudo que vocês falam tudo, cara, via tipo, não vamos falar aqui uma parte mais técnica, mas via todas umas conexões legais que conversa diretamente com os sistemas. Com certeza. Quando eu mencionei lá ter o contato de uma pessoa dentro do Detran, dentro do CIASC, por exemplo, né, que é o Centro de Informação do Estado de Santa Catarina, Mauri, realmente aconteceu isso aqui, assim. O que nós podíamos fazer? Então, tem o nosso conhecimento, tem um lado deles. Então, se nós fizer isso, vai resolver. Deixa eu falar com o Serpro. É tudo dentro da legalidade. Senão, nada não funciona, né? Vou dar um exemplo aqui, então. A partir do momento que tu dá a saída de um veículo de venda, gera a comunicação de venda e esse veículo, então, foi vendido. A responsabilidade civil e criminal é daquela pessoa que comprou. Não transferiu o veículo, o IPVA do próximo ano é daquela pessoa que comprou. Deu problema num veículo, o que aconteceu? A Mauri, concessionária tal, gerou IPVA no nome dela, mas o carro saiu. Mauri, já tinha uma saída. Conversa com o pessoal lá da CIASC ou lá do Detran para ver o que aconteceu. Mauri ligou lá, conversou, não, eles já vão alinhar isso. CIASC vai lá, verifica o que aconteceu, faz as tratativas, deu um erro aqui, tá certo. Eles vão lá e fazem a correção. É o vulgo suporte de segundo nível, que a gente brinca e fala ali. Isso né? mesmo. Bem isso aí, né, Mauri? É isso aí. Perfeito, Tem uma frase que diz assim, na Marinha dos Estados Unidos, que para cada marinheiro morto existe uma regra, né? Então, assim, depois de dar o problema, a gente vai lá e corrige, né? Mas sistema, ele tem um pouco disso, né? Não existem sistemas perfeitos e a gente está aqui para aperfeiçoá-los. E aí o suporte de segundo nível é isso. Aconteceu alguma coisa aqui. Né? A gente, às vezes, vê isso na própria Altimus também. Aconteceu uma situação que não era esperada. Eu tenho que fazer essa correção no meu produto. Mas enquanto eu não faço, eu vou lá
e faço um comando interno lá e daí é o suporte de segundo nível. E antes de passar a palavra pro Amaury ali, eu achei muito legal que tu comentou e tu já puxou o gancho, porque quando a gente fala assim, eu tenho um contato dentro do Detran, dentro do CIAS, que às vezes as pessoas podem associar isso muito é jeitinho brasileiro, é isso aqui, estão fazendo coisa errada. E às vezes não, a gente está em conjunto trabalhando sim. para que o ecossistema seja o melhor possível, para que todos possam ser beneficiados. Então isso eu acho muito legal. Tirasse as palavras da minha boca. Estou estudando bem, tô É, fazendo eu dever só- de casa. Eu só não tô dando nomes, né, às pessoas, porque eu acho que todo mundo sabe quem é a diretora do Detran, quem é a pessoa A, quem é a B. Não preciso eu aqui estar me dando os nomes, né? Mas assim, a parceria que a gente tem, porque eu preciso do Detran e do CIAS, preciso, mas eles também precisam da Renave Fácil. Por quê? Porque a gente tá no mercado. Em Santa Catarina, a gente acho que é a maior integradora, que mais clientes, mais lojistas e concessionários tem, né? Então, até tem a gente gosta eu sempre gosto de mencionar isso. Temos um caso, um semi-reboque do caminhão, a carreta, vamos dizer assim. Ele também é um veículo usado, mas ela tem odômetro? Ela tem a quilometragem? Não tem. Então, que quilometragem você vai colocar num semi-reboque se ele não tem odômetro? Então, isso foi uma coisa lá em 2019 para 2020. Aí eu falando com o pessoal do Serpro, vocês estão exigindo quilometragem no semi-reboque, mas semi-reboque e reboque não tem odômetro. Aí é verdade. Vamos ter que mudar isso aí, sabe? Então, porque você não poderia mandar 0, né? Então, o que eu sugeria para os meus clientes? Tá dando entrada num semi-reboque, bota KM1. Né? Mas depois, Foi aperfeiçoando. todo mundo, tudo foi se aperfeiçoando. Legal. O que já mudou no Renave desde que começou, gente, Nossa, é coisa... Já mudou bastante. É muita coisa, entendeu? Porque todo mundo aprende junto. Eu aprendo com o Serpro, eles aprendem com outras integradoras, e a gente bota isso tudo numa sacola, num saco, para quê? Para que tenha um melhor sistema a oferecer e uma boa solução que é o Renave. Isso que nós estamos falando só de seminovos, né? E depois veio o quê? Veio o Renave para 0 km. Mas a maioria, Renave para 0 km, para que isso? A gente não tem ideia do quanto concessionários e montadoras perdiam anualmente, financeiramente falando, no 0 km, veículos que eram clonados antes mesmo de chegar no pátio da concessionária ou de serem entregues para a transportadora A, para a transportadora B, né? Então, veículos de maior valor, um caminhão, né? Um cavalo mecânico, vamos dizer assim, chegava na concessionária e ia emplacar, já estava emplacado. Então, agora com o Renave 0 km, também é gerado um ATPV, então só aquela pessoa consegue emplacar ele, acabou. Olha os prejuízos que os concessionários, montadoras, o próprio cliente que estava esperando aquele caminhão, aquele cavalo mecânico para trabalhar, daqui a pouco, agora tem que esperar outro, porque aquele já foi emplacado. Ou esperar uma semana, 2 para resolver. Isso é prejuízo para quem Eu tenho cliente ali no Paraná que está com mais de 5 milhões no pátio de veículos clonados. Meu senhor. Então, o 0 km foi outra coisa que acabou. Teve alguns montadoras, motos, vamos dizer assim, 2 rodas. A gente sabe que é um valor mais baixo, né? Quem é que vai clonar? Pode acontecer, mas quem vai clonar aí uma moto de 5 mil, moto de 10 mil, entendeu? Só que os órgãos competentes não podiam fazer isso só para X montadora, só para veículos acima de tal valor. Então isso foi uma coisa generalizada, né? Agora todo mundo também já entendeu, tá todo mundo adequado, né? Então, cara, isso foi uma coisa muito boa. Chega de você ter um clone Legal. do teu veículo. Pode falar. E o Renave também não é só para 0, né? Agora o Renave tem para implementadores, transformadores e encarroçadores. Também. Então, implementador lá, o cara vai botar uma carreta, vai botar Um baú, vamos um falar que é o baú mais comum. em cima de um chassi. Esse implementador que vai botar o baú lá, ele vai precisar do Renave. O cara vai fazer um motorhome em cima de um chassi. Ele precisa do Renave também. Então, Vai pegar uma van de 15 lugar, vai transformar para 18 ou 21.
É um implementador. Até o Serpo sempre fala, nós que criamos essa sigla, ela não existe, né? ITE, I de implementador, transformador ou encarroçador. Eles inventaram essa sigla nas reuniões, a gente vai falando, para não precisar falar essas 3 palavras enormes aí, né? Sim. Olha só. Mas é interessante, as coisas acontecem que ao natural. Hoje todo mundo já, eu sou ITE. Antes ele dizia, eu sou transformador, eu sou encarroçador. Não, agora já, eu sou ITE. Então é outras coisas. Uma sigla que o Serpro inventou, né? E Não, realmente ela não existe, né? Mas acaba pegando, porque é mais Sim. fácil, né? sim, De bem, você mas dizer ITE, por exemplo, né? Então, Legal. isso também veio para ajudar. Vem um chassi inacabado, que se fala, onde só tem o chassi e a gabine. Aí eu vou botar o baú. Aí precisa de um implementador. Então, tem o Renave agora também para veículos seminovos, novos acabados e novos inacabados. Tudo isso. Tem muita coisa, né? O Tem cara pensa que é bastante. só, vou lá Ó. comprar um Onix, vender um Onix. Cara, Não, tem e muita outro- coisa. Hoje, Outro dia a gente fala, pode falar, Adriano. vai lá. aquele um que faz aquela carretinha ali, também vai precisar. Pessoal. Até porque a gente estava até falando no outro dia, como esse mercado é um mercado que é indicação, assim, né? Quem tem uma revenda, implementa alguma coisa, compra um produto, contrata uma empresa, acaba indicando para um outro amigo, não, coloquei isso e está funcionando. Hoje, vocês estão com quantos clientes no Brasil, ao todo, assim? Para quem está aqui ouvindo, pensa, os caras estão com essa experiência aí, em poucos clientes aí, para ver se dá certo. Com quantos vocês estão no Brasil inteiro? Quantos clientes? Nós estamos praticamente em todos os estados, mais o Distrito Federal, né? 26 mais 1. Nós estamos com quase 2.800, 2.900 clientes Cara, hoje. tem muita referência já utilizando. Só eu, Adriano, eu tenho 320 aqui. Só eu. Só em Santa Catarina, né? É uma Ô, boa para quem tá ouvindo. Às vezes tem é bastante gente. alguma que quer E- pegar e saber um pouco mais, pega e procura um parceiro ou um amigo que utiliza Sim. e pede para pegar e mostrar como é que funciona, o que gera de benefício lá dentro. Acho que é muito importante. Isso aí foi realmente E- uma aula de otimização de processo aí. Inclusive, nós estamos aí com uma promoção. Acesse o nosso site, Já faz um merchan aí, ó. renavefácil.net, e nós estamos com Indique e Ganhe. Tá? Então, um cliente nosso que indicar um outro parceiro, lojista, né? Indicou, ele vai ganhar, porque a gente trabalha no formato pré-pago, que é venda de créditos. Então, para cada chassi ou placa, a gente desconta um crédito. Ele ganha 20% nos créditos em cima da última compra. A última compra comprou 100 créditos, indicou alguém, esse alguém fechou com a gente, 100 créditos, 20% vai ganhar 20 créditos gratuitamente. Legal, Olha aí, legal. ó. Vamos aproveitar. Eu ia exatamente perguntar isso, quantas revendas e concessionárias vocês atendiam, e ia perguntar, a Amaury já falou um pouquinho, como é que é o modelo de negócio da Renave Fácil? É pré-pago, você compra créditos, pode comprar desde 1 até quantos quiser, ou é de 10 em 10, começa de 50. Como é que é o modelo de negócio de vocês? E ia perguntar também, você falou que tem clientes em quase todos os estados. Então, hoje, a gente já tem praticamente todos os estados do Brasil funcionando o Renave? Como é que é? Por causa do 0 quilômetro. Né? O 0 quilômetro entrou em vigor em dezembro de 2021. Tá? Então, eu falei no início da nossa conversa que para seminovos estamos em 7 estados. Mas o 0 km é o Brasil todo. Né? Então, estamos praticamente no Brasil todo, tá? Por causa do Renave 0 km. E agora, em dezembro, tá? Especificamente 22 de dezembro, será lançado o Renave 0 km fase 3 para venda direta. Sabe aquele veículo que você compra no CNPJ, taxista, aquelas vendas diretas. Então, hoje as montadoras também vão precisar de uma solução Renave, tá? Então, e a Renave Fácil já está trabalhando nisso aí, tá? Para a gente otimizar isso de forma para que a montadora nem perceba que ela está tendo que fazer aquele processo, sabe? Então, nós já estamos com um projeto aí grande para fazer a coisa ficar bem... Não dá muito impacto para eles, sabe? Para as montadoras em si. Porque venda direta é o quê?
eu compro na concessionária A ou B, encomendo, né? A nota já vem direto da fábrica no meu nome. Eu só indico aonde eu quero que receber esse veículo. Qual é a concessionária que vai fazer essa entrega para mim, né? Então, montadoras e concessionárias também vão ter que agora vão ter uma mudançazinha aí, né? Mas quem já é nosso cliente não precisa se preocupar. A gente vai deixar todos aptos, né? Para não precisar se incomodar com nada. A Renave Fácil facilita para você. É Tô isso até aí. criando slogan aqui. É. Essa é a nossa ideia. Tá, Mauri, mas Adriano, perguntar para Adriano agora. A minha outra parte da pergunta ali, como é que é hoje? Compro um, quem é uma revenda, o Felipe Automóveis quer comprar. Ele compra um crédito, ele compra a partir de 10, 50, cada estado tem um valor. Como é que é hoje a atuação da Renave Fácil? Hoje funciona assim, a gente trabalha com pacotes, tá? Sistema totalmente pré-pago, tá? Pré-pago. Hoje a gente tem pacotes de 10 créditos. Você compra 10 créditos, esses créditos não expiram, são seus. Esses créditos são debitados na entrada do veículo, na saída não tem, tá? Não tem débito. E outra coisa, a gente não comentou, o Serpro aqui. O Serpro ele também cobra, tá? Hoje o Serpro é feita uma cobrança de R$ 4,43 na entrada e R$ 4,43 na saída. Todo veículo que deu entrada e todo veículo que deu saída, o Serpro vai mandar todo dia 20 boleto e nota fiscal para o e-mail cadastrado. Entendi. Então tem uma outra questão que o Renave Fácil faz. Então eu falo que tem 3 etapas dentro do Renave Fácil. Primeira, documentação para fazer o cadastro dentro do Serpro, que a nossa empresa tem um setor que faz todo esse cadastro para o nosso cliente. Então tu manda essa documentação, porém a tua atividade principal, o KNAI da empresa, da revenda, tem que estar específico para a revenda de veículos, senão ele não vai poder ter o sistema. Segundo, certificado digital tem que ser o A1 e não o A3. Senão o Serpro também não libera. Não vai. Terceiro, depois de tudo isso, tem um termo de manutenção e sigilo, que tem que ser reconhecido em cartório ou assinado digitalmente. Tendo essa documentação tudo junto com o contrato social e o documento do responsável da empresa, aí o primeiro passo está ok. Aí o segundo passo, fazer o cadastro na ferramenta para depois a gente gerar o boleto para... Quanto tempo a revenda contrata e pode estar operando o Renave já? De manhã. Mesmo dia. No Mesmo dia. A nossa empresa é rápida. Com a documentação em mãos, né, e a autorização prévia, né, deles, para a gente fazer essa adesão para eles no credencia do Serpro, 30 minutos, nós tendo a documentação em mão. Em 30 a 35 minutos ele já pode estar utilizando. E vocês prestam todo um treinamento daí. Sim. É feito treinamento em loco, né? Ou treinamento online. Uma breve. O in-loco sempre tem? Ou pode ser que não tenha in-loco? Não, em loco nem sempre tem. Nem Às sempre vezes tem, é então. num estado que a gente não tem Entendi. alguém lá, né? Aí a gente faz online, né? Eu tenho lá o setor de treinamentos lá. Até vou mencionar o nome dele aqui, o grande Alex Oberzini, meu gerente de suporte, tá? Presta um serviço, cara, ele é Fenomenal. fenomenal. Não, tá? não pode falar palavrão aqui, não pode falar foda. Ele é foda, Ele é fenomenal, tá? Então, às vezes, ele gosta de fazer, ele manda os vídeos. Cara, o treinamento é fantástico, tá? Ele também que comanda a minha equipe de suporte lá, né? Que é o nível 1, que a minha equipe lá é ele que manda. Ó, aqui eu não sei o que dizer aqui. Eles chamam ele vai lá e ó, fala isso, faz isso. Cara, Experiência, né, cara? Ele Legal. tá com a gente, ele já trabalhava com a gente na época da minha outra empresa, da MR Sistemas. E quando a gente começou com o Renave, nomes, preciso de gente para trabalhar. E quem? Lembrei do nome dele. Ele estava na área, vamos dizer assim, né? E graças a Deus Deu certo. tá aí comigo hoje. É uma pessoa que ele sabe o respeito que eu tenho por ele, o carinho muito, muito grande. Tá? Então, é um ótimo profissional. Reconhecimento aí, ó. Cara, deve- todos, né? Sim. Todos lá dentro são especiais, porque você também tem empresa, né, Caio? O que nós seríamos sem termos os colaboradores, né? Ninguém faz nada hoje sozinho, Cara, né? é fantástico. Eu vivo falando com o Felipe aqui.
a gente brinca que a gente não tá aqui no AutoTalks para vender o nosso negócio, né? Para ficar vendendo Altimus, ficar vendendo AutoKit, aquela coisa chata assim, sabe? Ah, não, vende. Cara, a gente tá aqui para trazer conteúdo pro mercado, né? Mas a gente não consegue deixar de falar às vezes algumas coisas, né? E lá na Altimus, sim, né? A gente lançou recentemente o nosso guia de cultura e a gente viu o quanto é legal isso, tu ter, né? O DNA da tua empresa, isso é escrito, o que são os valores para ti, tu vê que algumas pessoas se identificam totalmente. Então tu vê, cara, essa pessoa tá no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é muito gratificante. E aí normalmente são essas que brilham, né? Essas que querem fazer algo a mais. Um dos valores ali que a gente tem na Altimus é o senso de dono. Cara, tu não tá trabalhando pro Caio, tu tá trabalhando para ti. Então a gente vê que essas pessoas que vão até um pouco mais, né? São essas que se destacam, que merecem ainda mais o nosso reconhecimento, Sim. né? Mas realmente, quer ir mais rápido, vá sozinho. Quer ir mais longe, vá com o teu time. Essa é uma frase que eu Exato, gosto e muito. a gente também entende que não sei se é uma particularidade do mercado automotivo ou o que que é, mas eles gostam muito do, né, do humano, né? O Sim. mercado dificilmente cara, depois de algumas reuniões tu implementa em vídeo e tudo mais, mas se eles pudessem tipo te ter lá um representante da Renave pessoalmente sempre, ele é um mercado que demanda bastante atendimento humano da pessoa, né, de perto ali. Então, quando tu tem algo assim que já quebram esse padrão, que é tipo de excelência, que nem o Dinga falou, acho que tu acaba, como é que eu posso dizer? Tu acaba encantando mais no teu cliente, porque ele já é um cliente que gosta disso, e tu oferece algo acima disso, com certeza o cara não tá com a Renave, como tu falou, tem outros fornecedores no Brasil. Mas, cara, a gente tem a Renave porque já deu para pegar e perceber o que são caras experientes no mercado, corretos, sérios, e tem uma equipe ali que tá toda disposta a ajudar o cliente a. Não é simplesmente a gente faturou, tá aí dentro a grana do cara, deixa daqui a pouco ou ele injusto. Não, cara, vamos dar todo o suporte até o final para que ele use e veja, cara, realmente que o impacto que a Renave gerou na minha revenda, pô, é grande. Acho que tá muito pro lado desse lado aí também, não é simplesmente só a ferramenta que vai ajudar o cara ali. Tem todo esse lance. A gente né? não tem só cliente, a gente tem amigos também, né? Sim, Para ter um exemplo, esse dia eu estava em São Bento, estava lá tentando vender para alguns clientes, daí teve um cara lá, ô, vamos almoçar? Falei, vamos. Qual restaurante tu quer? Não, não quero almoçar em restaurante. Tu vem na minha casa almoçar? Falei, beleza. Cheguei lá, o cara foi lá e comprou uma bela de uma carne, fez aquela carne. Tu vê a vontade do cara fazer aquele churrasco para você. Então, isso que eu falo que é diferente, né? Isso. O cara é bem recebido. Meu, não tem preço que Isso é pague impagável, né? O salário Não, emocional que a gente não. fala, né? Por isso que eu digo, eu amo o que eu faço. Isso tá chegando. Arrasa! Aí, ó. Eu também, a gente, vamos supor assim, a Renave Fácil, cara, para sair do chão foi trabalhado. Não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia, tá? Tem muita gente envolvida nisso aí, tá? Os meus sócios aí, eu vou citar o nome de dois deles, principalmente o Jonas e o Ronaldo, tá? São pessoas incríveis. Em todos, é que nem no casamento, né? Também tem uns atritozinhos de vez em quando, mas, cara, eu respeito muito eles, e eu sei que eles têm esse mesmo respeito por mim. Então, o que foi trabalhado, cara, foi coisa incrível. Nós tinha agora, por exemplo, eu falei que vai sair o Renave para venda direta, 0 km, agora 22 de dezembro. Nós já tinha montado nossa escala de férias, nós já tinha montado tudo. Aí eu cheguei um dia, ela disse, opa, gente, cancela tudo. Pegadinha do malandro, não vai ter férias pra ninguém. Cancela tudo. Cancela o leitão lá. Aí, entendeu? Então, se você não tem um time que veste a tua camisa, comprometido, tá? Fica muito mais difícil. Não funciona, tu não consegue fazer nada, entendeu? Então precisa ter um time comprometido, né? Então, a gente tem representantes em outros estados, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Grande Luiz, Sim, tá lá, Luiz. ele tá atendendo Minas Gerais também. Então, assim, também tá lá. Por quê? É bom botar alguém de lá, né, que fale... A gente sabe, o Brasil tem muito... Eu recebo, às vezes, uns áudios de uns clientes meus que, às vezes, eu tenho que ouvir bem de novo, assim, dar uma parada, ouvir de novo, sabe? Sotaque, a região deles, eles falam que a gente fala cantado, né? Mas, porque lá pra cima a gente é tudo gaúcho, né? Nós somos tudo gaúcho, né? Não tem Catarina, Rio Grande do Sul, não. É tudo gaúcho, né? Então,
ter esses representantes falando o mesmo A língua do cliente. a né? língua do cliente, entendendo eles, entendeu? Isso é fundamental. Então, o Espírito Santo também é um estado que a gente está bem forte. Por quê? Por causa tem uma pessoa lá na rua, para cima e para baixo, temos vários parceiros, né? Então, isso agrega o negócio. Faz a coisa ficar cada vez melhor. Pois Tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que ela fica claro um pouquinho no que a gente está falando aqui agora. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tira o dinheiro do olho que ele vem pro bolso, né? Então, enquanto ficar só pensando no dinheiro, cara, não é um negócio. Tira o dinheiro do teu olho que vai acontecer dele vir pro teu bolso. E fica muito claro nessa forma como vocês acabaram de tratar, né? O Adriano falou, pô, cara, me arrepia aqui quando eu falo, porque eu amo o que eu gosto, né? O Amaury falando da conexão e da parceria que tem com os sócios, né? E que tá tudo bem, que de vez em quando vai ter um atrito aqui, outro ali, porque relacionamento é isso, não existe relacionamento perfeito, né, cara? Se a tua mulher que tu convive ali, tu não é nota 10 todos os dias, imagina, né? Uma questão societária. Então, eu gosto muito dessas relações, eu sempre digo que gente boa atrai gente boa, né? Então, acho que a nossa proximidade com vocês também tem a ver com isso, que são pessoas que querem fazer o correto e querem se dedicar àquele algo a mais, né? Eu tava vendo um vídeo essa semana e o cara falava, inclusive o nosso segmento é o Sérgio Ferraz aí, tá falando assim, cara, você quer fazer um trabalho extraordinário das 8 às 18? Isso não existe, cara, isso é insano tu achar que tu vai fazer, não tem. Então se tu quer fazer um negócio extraordinário, tu vai ter que, em alguns momentos, dar aquele algo a mais, que é o que a gente percebe pela tua fala, que é o que vocês fizeram e fazem até hoje na Renafaz. Parabéns. Eu também uso uma expressão, eu não me incomodo em dividir contigo desde que você venha para somar. Então, os meus sócios só vieram para somar. Boa. Entendeu? Então, divida com alguém, desde que esse alguém venha para somar. Então, juntos, a coisa fica sempre melhor. Cara, essa Entendeu? frase foi demais, hein? Nós vamos ter os cortes aqui do Autox, essa aí vai ter que ser uma, né? Como é que é? Eu não gosto de dividir contigo Não. desde que você vier pra somar. Eu não me incomodo em dividir contigo desde que você venha para somar. Então, Perfeito. essa é uma... Cara, e dentro dessa esfera que tu tá falando aí, que deu pra ver que a régua é um pouco ali em cima pra quem tá no Renave. E qual que é a dificuldade de vocês? Qual foi na hora de encontrar esses representantes no Brasil? Porque acredito que, cara, não deva ser fácil para alguns encaixes tem que acontecer. Olha, o que a Renave Fácil fez? A gente procurou gente que já estava no mercado. Tá? Mas o que tu diz? Operador de banco, ex-vendedor? Quer que eu conte a minha? Eu vou deixar o Adriano contar depois, mas o que impactou o Renave? Quem tinha comunicação de venda? Empresas que têm comunicação de venda. Com o Renave vai acabar o nosso negócio? Também não é bem assim. Não vai acabar, né? Mas então, o que a gente fez? Quem é que trabalha aí com comunicação de venda aí no estado? Apareceu Adriano. esse moço aí. E daí, Então, foi assim. pode... Aí, o André Andreasa, que eu falei pra ti conversar com ele. Então, um dia, liguei pro André, tô vendo negócio de comunicado de vendas, sei que tá vindo o Renave e tô com ideia de mudar o campo aí pro Renave. Cara, e tu ligou na hora certa. O pessoal do Renave Fácil precisa de vendedor. Aqui, ó. Vai lá e fala com o André Saurim e o Ademir. Falei, então tá, vamos lá. Aí vim aqui em Blumenau, conversei com eles e começamos um dilema. Só que naquela época eu trabalhava com a comunicação de venda na Convém. Uhum. E eu sempre fui do lado correto, nunca fui pro lado errado. E nessa conversa, o que a gente teve ali? O Amaury até estava presente na conversa lá e tal. A gente pensou em fazer um bem bolado e trazer a Renave Fácil junto com a Convém. Fazer uma parceria. Um canal de venda seria Convém. Isso. A Convém e a Renave Fácil se uniriam Uma a empresa nível só. Brasil. Só que não deu certo isso que a gente queria fazer. Não, rolou 6 meses nessa parceria ali e não deu certo. E daí o Renave foi carreira solo. Daí o Renave saiu fora e eu fiquei naquela, e daí nisso eu meio que me desmotivei e naquela ali eu dei uma
uma baixada. Daí Eu me lembro, o Adriano desanimou um pouquinho. eu desanimei e dali eu pedi a conta na Convém. E eu pedi a conta ali, dali demorou um tempo até a Convém me desligar mesmo. E a Convém me desligou. E depois de um tempo, daí eu dei um toque com a Mauri. Vem, tu não quer vir trabalhar com nós? Eu falei, não sei. Empresa boa também, a Convém, eu conheço Muito lá. boa, muito boa. A gente fui várias vezes no Rio de Janeiro, lá na Muito Convém mesmo, lá no... Sempre muito bem recebido Gente boa, lá, só né? tem botafoguense lá, cara, né? Tem, Não é tem, assim, ó? tem. Pior que tem bastante também. E daí, nisso, daí fomos conversando e fomos alinhando, e daí tô aí, cara. E assim, só que não é um negócio fácil, tá? Não é pra tu entender o Renave, tu tem que saber de um contexto geral, assim. Isso que eu ia falar. Não Se é- fosse um cara, sei lá, ele é um bom vendedor, sei lá, trabalha numa empresa de óleo para a empresa, é um bom vendedor. Não. O cara talvez não se encaixe dentro Não. do que precisa ser feito. Agora, Por quê? se tu pega um cara que trabalhou com despachante, documentalista, opa, ele já vai entender um pouquinho melhor, mas ele tem que ser vendedor também. Ele não adianta só, porque tem que entender documentação também, não adianta. Mas o Amaury falou um pouquinho ali, né? Fomos buscar pessoas que já estavam um pouco envolvidas nesse mercado, para não ter que começar do zero absoluto, é isso, né? Isso. Mas, Aí mas um foi indicando o outro, daí aí Dalírio? o Adriano indicou o Dalírio, que também tá com a gente, é mais para a região sul, lá para baixo. Criciúma lá, não? Floripa, São ele duas- pega de Itajaí pra baixo, né? ali, é. Aí, daqui a pouco caiu o Luiz do Espírito Santo no nosso colo, o Felipe lá de Pernambuco, o Wellington, do Rio de Janeiro. Então, aí foi começando daí começa a coisa a ficar um pouco Luiz mais... do Rio também. O Luiz no Rio também são dois Luiz. Então, aí a coisa começa Tomar corpo, né? começa a tomar conta, entendeu? Porque realmente, mesmo tu pode ver, o Adriano tava lá na Convém, uma empresa boa, mas, cara, tu ir lá tirar ele da Convém Não, é isso- extremamente difícil e tem todo o lance de ética e tudo mais, que às vezes, cara, tem um determinado limite, mas também não é assim escrito em pedra. Mas é difícil pegar um bom profissional e ir lá querer trazer o cara, tem uma série de dificuldades, mas pelo que eu já conversei com o Dinga outras vezes, parece ter uma equipe de vendas, cara, uma Renave muito boa aí no negócio acontecendo. Precisa ter, tá? Porque Precisa ter. senão a coisa não anda. Não funciona mais E aquela. como não é O cara obrigatório... é vendedor de qualquer coisa. Não é? como Né? não. porque como não é obrigatório, entre aspas, né? Uhum. A resolução 797 do COTRAN não diz isso, mas... Então, o que que acontece? Deixa assim, eu não tenho tempo. Nós temos lojistas que dizem assim, ó, eu só sei vender carro, eu não sei fazer isso aí. Mas não tem problema, nós fizemos para ti, Ensinamos. fizemos toda a tua parte para ti. Nós temos uma equipe que faz isso. Se você não souber fazer, não tem. O Mauri tem um pessoal lá, só mandar a documentação faz. Até você arrumar uma pessoa que vai fazer isso. Legal. Tem custo? Não. Mas você vai arrumar uma pessoa lá na frente que faça isso. Essa digitalização, vocês também estão percebendo que tá gerando. Vocês estão gerando. Tipo, a gente gosta de falar na AutoKit, a gente também tá gerando novos cargos dentro das revendas. E num lado assim, tipo, cara, agora uma pessoa, não é mais aquele senhorzinho das pastinhas de documentação. Tem que ser uma pessoa que já está ambientada a um sistema e que conhece a vazão que tem que dar ao processo. Então, realmente, tu falou. Esteja na Tu inclusão vende, digital, né? então tu só vende, beleza, mas tu vai precisar de alguém que faça isso dentro. Isso dentro de uma concessionária seria uma secretária de venda. Isso aí. Na concessionária, já na de Seminovo, cara, depois que o meu vendedor foi lá levar o carro para arrumar, ele volta e ele faz isso. Não vai funcionar. Na verdade, não funciona. Não Fica uma funciona. coisa muito organizada daí, né? E Exato. documentação, ó, além de vender o carro, documentação é a coisa mais importante que se toma conhecimento dentro de uma loja de carro. Tu diz no que? No âmbito da organização. Da organização, tudo. A documentação, para mim, é uma coisa muito importante dentro de uma loja de carro. Porque já imaginou tu vender o carro e deixar a documentação de lado? Já Tu tem imaginou? que já saber, tá louco, cara? Pastas, arquivos, sistema, nuvem, Cara, eu tudo. já entrei em lojas e lojas. Tem lojas que tem arquivos, pastinhas, e tem lojas que tem mesas e Aquela agenda documentos. desse tamanho, cheia de documento. É doideira. É, não. É muito engraçado, né? Gente, uma pergunta que eu ia fazer, tô aqui desde o início já pensando no que vem pela frente, é exatamente isso que eu ia perguntar, né? Vocês já caminharam muito nessa questão do Renave, a Mauri comentou aí desde 2011, 12, por aí vai, né? Então uma década, né? Estamos em 2022.
O que tem para vir pela frente ainda no sistema Renave? E se quiserem falar também da empresa de vocês, do Renave Fácil, né? O que vai ter de novidade nos próximos 1 ano, 6 meses, 2 anos? Qual que é a visão que vocês têm hoje, Amaury? Antes do Dinho, além de ser uma das 50 startups inovadoras do estado de Santa sim, Catarina. Não, É, estão ali, estão Tamo ali. junto lá, né? Tamo Felipe? junto lá. Tamo junto lá. para quem pegou o assunto meio no ar, né? Que não é, digamos assim, de casa, né? Para quem pegou o assunto meio no ar, tanto a AutoKit quanto a Renave Fácil estão participando de um dos maiores programas de capacitação empreendedora do Brasil, que é o Startup SC, onde é dificílimo entrar. E a cada ano existe uma turma com até 50 empresas, é isso, né? E neste ano a AutoKit e a Renave Fácil estão participando. Então, parabéns aí pelo reconhecimento aí, porque não é fácil, tá? Escolher 50 empresas dentro de um estado como Santa Catarina, que é um estado conhecidamente como um estado inovador. Isso. Então, o que vem pela frente? Até eu acho que eu me antecipei antes, né? Vai vir agora o Renave 0km para venda direta, tá? Que é a fase 3. E assim, o Serpro promete muitas coisas ainda nessa questão de digitalização de documentos, tá? Então, eu não posso afirmar ao certo tudo o que vai acontecer, mas eu garanto para vocês que é só para melhor, tá? Só a segurança, principalmente, tá? E também não podia esquecer de dizer, né, Caio, na próxima semana estaremos em São Paulo, né, na Fenalto, tá? De 8 a 10 de novembro, lá no Parque Verde. Como é que é o nome lá, Adriano? Estamos lá em São Paulo, junto com o nosso parceiro Altimus, também é parceiro da Renave Fácil. Segunda-feira estamos indo para lá. Quando esse podcast for ao ar, a Fenalto já vai ter passado, né? Não é ao vivo, é gravado, mas estaremos aí dia 8, 9 e 10 de novembro juntos lá, inclusive dividindo o stand lá, o espaço, vai ser muito bacana aí. É a primeira vez do Renave também? Com o expositor? Com o expositor, sim, sim. mas a visitante não. Visitante, nós vamos em qualquer feirinha de carro, a gente vai. É bom sempre mostrar as caras, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Então, dessa vez aí, fizemos um investimento juntos, vamos estar junto lá. Vamos estar em torno de umas 20 pessoas lá, né? Vai ser show. Vamos, e já convidando Bar da Brahma aí, já o Bar da Brahma prepara. que se cuide lá em São Paulo, Ô, Maurício, sobre Agora, botei os caras no mato, essas mulheres não mostra. sobre a inovação do Renave, leilão? Não vai comentar? Eu ao certo não sei quando que vai entrar, tá? Mas vai... É uma ideia futura aí. Vai entrar, vai entrar a questão de veículos comodato, né? E leilão. Leiloeiros, né? Não tem prazo definido, mas Não tem prazo definido. são ideias aí. Isso, Inclusive, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem tem revenda ou concessionária sabe que eu preciso preciso levantar um fundo, um dinheiro. Aí você dá em garantia, sei lá, 20 carros, 30 carros, dependendo do valor que você vai levantar, né? Para comprar novos veículos. Então, hoje, você precisa fazer uma alienação desses veículos com aquela financeira, né? E com o Renave, a ideia é o seguinte, não é você alienar o carro A ou o B. Você vai ter que sempre manter no teu estoque Renave X veículos, indiferente de quais são, desde que atinja o valor que você precisa ter no estoque para pagar, vamos supor assim, aquele teu empréstimo que você fez. Tem um nome específico para isso que agora é o Forplan, né? Eles falam, o Forplan, isso. Muito obrigado, Caio. Então, sabe, hoje você tem que dizer, é o carro A, o B, o C e o D. Não. Com o Renave, você vai dizer, eu tenho 1 milhão em estoque de veículos. Então, esse 1 milhão pode ser 1.100.000 amanhã, pode ser 900 no domingo, mas não tem problema. Eu preciso ter 600 mil no estoque. Então, não é o A ou o B, é o estoque em si que vai ser a garantia para aquela financeira, para aquela montadora, né? Então, isso também é uma coisa que o pessoal está esperando aí, ansioso. Legal. Entendeu? Cara, muita coisa vindo pela frente aí, né? Gente, as perguntas principais que eu tinha aqui para fazer eram essas, mas eu queria que vocês ficassem à vontade para abordar outros temas aí, né?
sobre expectativa até mesmo da própria Fenalto, né? Sobre expectativa para 2023. Sempre, quem vem aqui a gente sempre pergunta, né? O mercado de veículos é um mercado que está em grande transformação e isso de forma muito rápida. A pandemia ainda acelerou mais isso e a gente percebe. A gente que já está aí mais de uma década no mercado aí, vê isso. Então, qual que é a expectativa de vocês para esse final de ano? Expectativa para o ano que vem, né? Eu queria que vocês compartilhassem isso com a gente também. A nossa expectativa é muito boa, principalmente agora com a questão da entrada do veículo venda direta, porque para quem não sabe, veículos venda direta é de 35 a 40% do mercado da venda de 0 km é venda direta, né? Então, vejam quantos veículos que vão ter que passar pelo Renave, entendeu? Então, a gente tá numa expectativa boa, tá? A gente tá numa expectativa também que logo outros estados entrem no seminovo, né? E a Fenalto é sempre muito bom, né? Aparecer numa feira é o 11º Congresso Fenalto, né? Então, São Paulo é uma vitrine, né? São Paulo para veículos, 40% do mercado da venda de seminovos é só São Paulo. De cada 100 veículos, 40 são vendidos só em São Paulo, vamos supor, por dia. Então é muito caro, né? É um sonho de consumo de todo mundo, né? Então... E é isso aí. Vamos fazer uma boa feira, vamos continuar atendendo os clientes Bem, da melhor forma possível, eu sempre digo isso. E... se alguém tem dúvidas sobre Renave, gente, procure a Renave Fácil. Não, a gente vai ajudar, a gente vai explicar. Ah, mas Amaury, eu tenho aqui uma outra empresa que não faz mal, entre em contato com a gente. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Daí você vê se é o valor que vai fazer a diferença ou é o atendimento, né? Então, procure a gente, procure o Adriano, procure a Renave Fácil nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tamo tudo lá, tá? Estamos com... tem contato no nosso site, tem o chat no nosso site, tem o WhatsApp. Tá com dúvida? Fala com a gente que a gente te ajuda. Adriano. A expectativa sempre é positiva, né? Ainda mais com a nova parceria aí com a Altimus agora, Renave Fácil e Altimus, né? Então a gente já tem vários clientes aí que já utilizam o Renave e também utilizam o Altimus. E a gente leva alguns feedbacks de um para o outro e ajuda, isso aí ajuda no mercado. E tudo positivo aí. Para mim, só alegria. Eu não posso... Só vender, né, Adriano? Só vender. Eu tô feliz. Eu tô feliz, eu não posso reclamar. Eu ia justamente comentar dessa parceria de Altimus e Renave Fácil, né? Porque a gente ali na Altimus, a gente sempre trabalhou muito para buscar que essa revenda de veículos, essa concessionária, ela tem uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, né? Eu sempre brinco e falo que ser empreendedor no Brasil é um desafio gigante, né? E de brincadeira não tem nada, porque é assim e a gente sabe o quão desafiador é. Então, por isso que a gente tem que buscar ter ferramentas para ajudar esses lojistas, né? E a gente é muito contra o retrabalho. Ah, mas é só 5 cliques. Cara, se eu puder substituir 5 cliques por 2, é assim que a gente vai fazer. Então a gente fez uma interligação dos sistemas da Altimus com a Renave Fácil, né? Tá entrando em trabalho agora operacionalmente, né? Então a gente já tá uns 2 meses aí conversando e agora tá funcionando para valer. E a gente quer também beneficiar dessa facilidade para alguns dos nossos clientes aí e vamos trabalhar cada vez mais junto para trazer benefício para esse mercado. Então eu deixei essa cereja do bolo aí para comentar por último. Para você, talvez que é revendedor, que é cliente Altimus e Renave Fácil, quando for assistir isso aqui, já deve estar até usando essa integração e não vai ser mais tanto novidade, mas a gente não pode deixar de citar. E, gente, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de pedir que vocês façam as suas considerações finais aí e agradecer demais pela presença de vocês aqui, foi muito bacana. Felipe, a gente aprendeu aí muito sobre essa questão documental aí e eu gosto muito desses bate-papos. O Auto Talks, ele é um podcast que, na minha visão, veio para ficar, porque a gente traz gente boa, a gente troca figurinha, a gente aprende, a gente ensina, a gente ganha experiência. Então, eu acho que acertamos na mão e só tende a seguir cada vez mais. Passar para o Adriano aqui fazer as considerações finais aí para a gente fazer o giro final aqui.
Beleza, então. Caio, sou grato. Felipe, também sou grato aí. Fico muito feliz em participar aqui com vocês. E precisando de qualquer coisa aí sobre documentação, Renave, pode entrar em contato comigo aí que eu estou à disposição. Renave Fácil aí, sempre na frente aí. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Show de bola. A Mauri, o Felipe que falou várias vezes Dinga, que é o apelido do Amauri, né? Grande Amauri aí conhecido como Dinga, né? É uma conversa entre amigos, né? Então Com não tem como certeza. não falar. Dinga, fala aí pra nós o que Eu- achou, considerações finais, meu amigo. Cara, foi um prazer estar aqui, tá? Para nós é importante também ter essa oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso serviço. Ah, você ficar lá no escritório bonitinho lá é bom também, mas você dar as caras e poder estar ajudando num negócio que veio para ficar, né? É muito bom, muito gratificante, né? O Felipe eu conheço desde pequeno, vamos dizer assim, né? Não Por que ele aí. não seja muito grande, mas conheço o Felipe desde pequeno. Ele também tem um apelido, mas eu não vou falar aqui. Foi Deixa uma quieto, mesa de né? bar esse aí. Isso aí é pra mesa de bar, né? Pô, isso aí nós vamos ter que botar na mesa aí depois do Não. off aqui depois de acabar a gravação que eu vou ter que Não, saber. eu- Esse eu não sei. Não, eu agradeço de coração, Show. tá? Em nome da Renave Fácil, tá? Dos sócios, dos colaboradores que eu mencionei aqui antes, do time. A gente tá aí para ajudar. Indiferente da integradora, indiferente do seu DMS, do seu sistema. Se nós puder ajudar, a gente ajuda. Claro que sempre conversando antes certinho, tudo que é conversado, é explicado, não vai dar problema, né? Então, a Renave Fácil está aí para ajudar todos, tá? Pensou em Renave, pensou Renave Fácil, tá? Estamos aí pro que der e vier. Olha só. Maravilha. Essa parte ele ensaiou, eles vinham aqui. Pensou em Renave Fácil. Não, muito bom. Isso só reforça porque que às vezes a AutoKit ganha algumas contas, porque a gente simplesmente, cara, não é uma empresa que tem um sistema de marketing digital, é uma empresa que entende do dia a dia da revenda. Esse papo aqui foi um papo super profundo de documentação, processo. Tem muita gente que não entende isso, cara. Próprio donos de revendas ainda, que, sei lá, herdam um dinheiro, tem um investimento, montam uma loja, acham que é simplesmente colocar o carro lá no pátio, bater as fotos e a coisa acontece. Então, isso que a gente criou hoje, esse bate-papo aqui foi super profundo nessa parte de entender de fato que a minha visão de Felipe assim, é uma das partes vitais de uma negociação de veículo. É isso aí, a parte de documentação, o tudo pro carro sair corretamente da loja para casa do cliente. Então, eu também, cara, agradecer aos dois por se dispor vir aí e para dar essa clareada para todo mundo o que é o Renave. Então, eu acho que se eu tivesse uma revenda de veículos ou uma concessionária, tivesse vendo um episódio como esse, eu estaria pensando com certeza em amanhã estar entrando em contato com o Renave para estar estruturando essa minha parte. Então, mais um episódio aí super produtivo que a gente enriqueceu demais o nosso ecossistema do mercado automotivo aí, com certeza. Show de bola. Felizaço aí em estar recebendo os grandes parceiros aí. O que tu falou, Felipe, é muito verdade. A gente está trabalhando muito dentro desses episódios do Auto Talks para trazer conhecimento aí de qualidade, informação importante para o segmento. A gente sabe o quanto o segmento de veículos, principalmente de revendas, era marginalizado no passado. E a gente realmente vê o esforço de grandes empresários em mudar as caras de revendas, né? Como eu falei já no início, a Altimus está 13 anos nesse mercado e lá 10, 12 anos não era como é hoje. Hoje a gente vê revendas de seminovos aí que às vezes é mais estruturada que concessionárias. Então mudou, isso era impensável há 5, 10 anos, né? Então a gente está muito feliz, dentro do propósito da Altimus tá a gente revolucionar esse mercado de veículos para acelerar essa profissionalização. E a gente acredita que está fazendo isso, tenho certeza que a AutoKit da mesma forma. E a Renave Fácil também. Então, só agradecer aos nossos parceiros aí pela visita. A gente tava brincando aqui antes de começar, né, Mauri? Pô, às vezes o cara tá cheio de coisa pra fazer, pensa, vou pegar a estrada, vou pra lá. E quando o cara vê, puta, foi muito legal, valeu muito a pena. Então, esse é o sentimento que permeia direto essas nossas gravações. Então, agradecer a vocês que estão aqui, agradecer aos nossos outros patrocinadores, Autocrivo, que já esteve aqui com a gente também, Contabilidade Chiodini, o Socarrão.
por estarem com a gente nesse trabalho, acreditarem também no nosso sonho em transformar, revolucionar esse mercado de veículos aí. E agradecer a você que esteve aí com a gente. Mande sugestões de pautas para a gente falar aqui, mande sugestões de convidados e a gente está aqui para trazer mais profundidade, mais conhecimento aí para o mercado de veículos. Obrigado, gente, de coração. Tamo junto e nos vemos num próximo episódio. Até mais. Uma salva de palmas aí pro Dinga e pro Adriano aí, ó. Valeu.